Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao curso de Cálculo 2, né, no Cefet-MG. A gente vai entrar num bloco de assuntos novo, né, então deixa eu dar uma introdução nesse vídeo sobre o assunto que a gente vai começar a falar agora. Né. Primeiro, a gente estava falando de integrais múltiplas, né, a gente vai continuar falando de integral, só que agora não mais, nosso objetivo não é mais falar de integrais sobre regiões do plano ou regiões do espaço, mas integrais sobre curvas, né, que a gente vai chamar de integrais de linha, né, tanto de funções como de campos vetoriais. Então a gente vai retornar ao assunto do começo do curso, né, que era aquele assunto de curvas espaciais, né, curvas, parametrizações de curvas, e dentro disso, né, a gente vai acabar entrando e falando a respeito de integrais de linha, né, integrais sobre essas curvas. Bom, esse assunto ele é bastante interessante e aqui ele é mais um elemento, né, para chegar no propósito final desse curso, né, que é apresentar os teoremas, digamos aí, os teoremas fundamentais, né, os teoremas principais desse curso, que são aqueles teoremas que relacionam tanto o conceito de derivada com o conceito de integral, né, fazendo uma espécie de generalização do cálculo 1, né, do teorema fundamental do cálculo, lá do cálculo 1, mas mais ainda, né, que também relaciona de alguma maneira integrais sobre curvas e integrais sobre superfícies ou sobre regiões. Né, a gente vai ver, vão ser mais de um teorema, né, então eventualmente a gente vai ter também daqui para frente mais uma pecinha desse quebra-cabeça, que é também a parte de integrais sobre superfícies, né, que a gente não viu ainda, a gente só viu integrais sobre regiões. Né? Então, esse primeiro passo que a gente vai dar agora é falar um pouco sobre integrais sobre curvas primeiro. Tá? Mas antes disso, eu preciso introduzir um conceito que a gente ainda não trabalhou a respeito de curvas, que talvez poderia até ter sido explorado mais para o começo do curso, mas no fim das contas a gente não fez isso. Né? Eu dei uma introdução bem mais superficial sobre essa parte de parametrização de curvas e não falei sobre o vetor velocidade, né? Ou a derivada de uma parametrização. Né? E então esse vídeo vai ser basicamente para a gente discutir um pouco isso, vai ser de um ponto de vista mais teórico, o exemplo também não é nada, os exemplos disso também não são nada muito fora do que vocês já estão acostumados aí a fazer, tá? Os cálculos não são complicados, vocês vão entender por que no final dessa aula mais teórica, né? Já que essencialmente, eu já vou adiantar, né? Essencialmente derivar uma parametrização de uma curva vai ser derivar as funções coordenadas. E as funções coordenadas são funções reais que vocês conhecem muito bem. Né? Então, além disso, né, a ideia de velocidade aqui, que eu vou introduzir agora, né, de vetor velocidade, na verdade, ela nada mais é do que a própria derivada da parametrização. Então a minha ideia vai ser convencer vocês disso, né? Essa aula basicamente vai consistir de tentar fazer duas coisas, basicamente, né? Convencer vocês de que de fato faz sentido dizer que a derivada de uma parametrização de uma curva é o vetor velocidade, tá? E também que de alguma maneira mostrar para vocês como que surge a própria definição da derivada de uma parametrização. Tá? Então vamos lá. Imagine aí, né? Imagine aí o seguinte, que você tem uma curva aqui, pode ser uma curva no espaço ou no plano, fazendo o espaço aqui, para ficar mais genérico. Então, você está aqui no espaço, x, y, z, e você tem uma curva aqui, uma curva no espaço, né? C. Né? E essa curva aqui ela é parametrizada por uma função assim, ó. Tá dando problema aqui no vídeo, só um minutinho. Vamos ver se o vídeo agora fica firme, porque toda hora está desconectando.
Vamos ver se dá certo agora. Mas muito bem, o que eu estava dizendo é o seguinte, a gente tem essa curva aí e vamos supor que essa curva está parametrizada pela seguinte função vetorial aqui, R de t igual a uma f de t, né, g de t, h de t. É uma parametrização, como a gente já conhece, né, de uma curva. Né? As curvas no espaço são parametrizadas por funções vetoriais. Né? Então, a gente está aí com função vetorial. Não resolveu o problema aqui, né? Só um minuto. Bom, então vamos imaginar aqui, de maneira genérica, o que você quer. Você tem um ponto, vou trocar a cor aqui. Você tem um pontinho P aqui, tá? Suponha que as coordenadas desse ponto são dadas justamente por R de t, né? E você tem um outro pontinho Q aqui, e as coordenadas desse ponto aqui são dadas por, digamos, um R de t mais h, certo? Ou seja, você faz um deslocamentozinho aqui, né? Claro que ao longo aqui, vocês já estão acostumados, né? Ao longo aqui das contas, vocês vão perceber que esse h meu aqui, a rigor, ele é algo que está indo para zero, né? Então é um valor pequeno, mas só para ficar fácil aqui de ilustrar, vamos colocar esse ponto P longe do ponto Q, o que não acontece de fato, né? A gente está preocupado com o limite dessas coisas, mas vocês vão perceber no momento ideal aqui, adequado. Então, a gente tem aí essa situação, né? E imagine que você quer calcular, né? Imagine que essa curva ela está parametrizando o movimento de uma partícula, digamos. Né? Então a partícula está andando em cima dessa curva e você sabe que em cada instante t ela está num determinado ponto r de t, aí, né? Nesse ponto P aí, r de t. E isso está variando e t representa justamente o tempo. Aí, né? Então se t representa o tempo e essa parametrização ela te dá a posição da partícula no espaço, e você quer calcular a velocidade média, né, que essa partícula teve, né, para percorrer uma determinada distância, você precisa calcular a distância, né, e dividir pelo tempo gasto, né. No caso aqui, né, como a partícula está deslocando do ponto, eu estou supondo que essa partícula está deslocando do ponto P para o ponto Q, e eu quero calcular, se eu quiser calcular a velocidade média, né, do ponto P até o ponto Q, eu tenho que calcular a distância, né, eu vou colocar um dc aqui, querendo dizer a distância não dos pontos, mas a distância dos pontos sobre a curva, tá, do ponto P até o ponto Q, né, porque se você quer calcular só a distância do ponto P até o ponto Q, isso aqui é aquela distância euclidiana, né, seria a diferença das coordenadas ao quadrado, a raiz quadrada disso. Né? A soma das diferenças das coordenadas ao quadrado elevado a 1 sobre 2, não é a raiz quadrada disso. Mas não é o caso, eu quero calcular a distância de fato que a partícula percorreu, né? E não essa distância euclidiana. Né? Então eu preciso calcular a distância em cima dessa curva, ou seja, eu vou ter que conseguir aqui, de alguma maneira, né? Quer dizer, a gente vai contornar isso, né? Mas a priori eu teria que conseguir calcular essa distância percorrida, que tem a ver com o próprio comprimento da curva entre o ponto P e Q. Né? E, inclusive, esse é o assunto do próximo vídeo aí, da próxima sessão, que é comprimento de arco de curva. Né? Aí já começa a aparecer a ideia de integral de linha, tá bom? Mas, por enquanto, aqui a gente vai contornar esse problema da seguinte maneira. Né? Beleza, deixa eu terminar de escrever aqui, né? Eu quero calcular essa distância aqui, dividido pela variação do tempo. E a variação do tempo aqui foi exatamente h, né? Porque eu saí do tempo t e fui para o t mais h. Né? Então, só você fazer a diferença aqui e vai dar h. Né? Eu estou supondo que h é positivo, mas só para não gerar confusão, vamos colocar em módulo aqui só para ficar claro, né, que esse h é positivo. Como eu estou pensando em tempo, eu estou pensando no tempo passando para frente, óbvio. Né? Apesar de que, do ponto de vista matemático, aqui eu poderia colocar um h negativo, que não teria problema nenhum.
né? Só fazendo a interpretação física mesmo. Então, bom, então não é essa distância que eu quero calcular aqui, tá? Essa DC, na verdade, é a distância percorrida aqui da própria curva, né? Essa distância aqui, né, que seria o DC, né? Comprimento da curva entre esses dois pontos. Mas aí, como a gente não sabe ainda calcular esse comprimento, né, o que a gente pode fazer? A gente pode aproximar, lembra que eu falei no começo que esse h, a rigor, ele é pequeno, porque eu vou estar preocupado com o limite. Aqui eu estou falando de velocidade média, mas o que a gente quer mesmo, no final, é a velocidade instantânea, no instante t. Para você ter a velocidade instantânea, o que você precisa fazer é passar o limite com esse h indo para zero, digamos, né? Então, como você está com h pequeno, então aqui não parece, né, por causa dessa distância, mas uma boa aproximação para essa distância é justamente o comprimento desse vetorzinho aqui, ó. Que vetor é esse? É o vetor PQ. Você pega esse vetor PQ e vê o comprimento dele, isso é aproximadamente essa distância DC. Eu estou dizendo isso aqui, né? DC, PQ, né? Ele é aproximado, né, pelo módulo de PQ, né? Pelo módulo de PQ, certo? Desde que h seja pequeno, né? Se h é suficientemente pequeno, né? Então, o que a gente pode concluir com isso aqui? Né? Que, na verdade, você pode aproximar a sua velocidade média aí, né, como sendo PQ, né, deixa eu colocar aqui, ó, quem que é PQ, na verdade? É Q menos P. Né? Então, isso aqui vai ser o módulo de R de T mais H menos R de T, né? Em módulo. Tá? O módulo desse vetorzinho aí. Então, vai ser, no fim das contas, o módulo de R de T mais H menos R de T, tudo isso dividido por H, colocando o módulo em tudo, né? Então, na verdade, eu coloquei igual, mas não é igual, né? É aproximadamente aqui, né? Aproximadamente isso, né? Mas o que acontece? Aqui a gente seria uma forma de aproximar a velocidade média. Só que veja bem, esse vetor aqui, esse vetor PQ aqui, ele está falando mais a respeito desse deslocamento, digamos, né, do ponto P para o ponto Q, do que meramente a velocidade média, né? A velocidade média é o módulo dele, mas ele está te dando uma direção para onde a partícula está se deslocando, né? Direção e o sentido para onde ela está se deslocando. Então, na verdade, a ideia é que você não tenha aqui um vetor meramente uma velocidade, mas você tem um vetor velocidade, né? E esse vetor velocidade ele te dá mais informações do que meramente um valor real, um módulo que é o quão rápido a partícula está se deslocando. Ele fala para onde ela está indo, para que direção ela está indo em um determinado instante. E mais ainda, né? Eu posso pensar nisso aqui no limite, né? Quando h está indo para zero, e aí o que eu vou ter? Né? É só você pensar aqui na aproximação disso, né? Quando eu coloco h para zero, tendendo a zero, o que está acontecendo? Né? Eu estou tomando aqui um vetor cada vez mais próximo de um vetorzinho v aqui, que é o que a gente vai definir como vetor velocidade, que na verdade é um vetor que tangencia essa curva aqui, vai ser um vetor que tangencia essa curva no ponto t, né, e que te dá em módulo a velocidade que a partícula está se deslocando e a direção e sentido que ela está se deslocando também, né? Então, por causa disso, né, por causa dessa dedução aqui que a gente fez, a gente define o vetor v de t, né, igual ao limite, quando h vai para zero, de r de t mais h menos r de t dividido por h. Né? Então, esse é o nosso vetor velocidade. No ponto R de t, aqui no caso, né? E, na verdade, por definição, né, a derivada
da parametrização da curva no ponto t, a gente é justamente esse vetor velocidade quando quando esse limite existe, né? Claro, quando o limite existe, né? E na prática, o que é esse limite aqui dessa diferença de vetores? É só você olhar para esse limite coordenada a coordenada, né? O que vai dar isso? Vai dar o f' de t, g' de t, h' de t. Né? Essa é a definição, então, né, da derivada de R, né, ou da parametrização da curva. Né? O que ela significa do ponto de vista físico quando essa parametrização está definindo a posição de uma partícula no tempo, né, dado o tempo, a posição no espaço, quer dizer, né, dessa partícula, ele representa justamente o vetor velocidade aqui, tá? Então, essa é a ideia, né, de vetor velocidade. Como eu tinha comentado no começo, para calcular aqui vai ser muito simples, né? Se você tem a parametrização, basta você calcular as derivadas das funções coordenadas, que são funções reais. Eu até coloquei um exemplo para vocês aí, né? Mas aí não tem muito segredo, né? Por exemplo, se R aqui, se a sua parametrização é dada por T I mais menos seno de π T sobre 2 J mais exponencial de T menos 2 K, né? Se a sua parametrização ela é dada assim, qual que é a derivada dela? Né? Ou qual que é o vetor velocidade? Falando de outra maneira, né? V de t aqui vai ser igual a 1 vezes i, né, que é a derivada de t, menos, na verdade aqui a derivada do seno é o cosseno, então cosseno de π t sobre 2 vezes a derivada do de dentro, que é π sobre 2j, mais a exponencial de t menos 2, né, k. Então é isso. Né? Se você quer saber, por exemplo, num instante específico, aqui eu coloquei, por exemplo, no instante t igual a 2, né? Se você quer saber o vetor velocidade, é só aplicar em 2. Se você quer saber a velocidade em si, né, o módulo da velocidade, é só calcular o módulo disso aí. Né? Deixa eu... Por exemplo, o módulo de V em 2 é igual... Você quer calcular o módulo da velocidade aqui, né, num ponto específico, aí você aplica no ponto, primeiro aqui. Né? Então, vamos ver aqui o que é. Né? A primeira coordenada aplicada em 2 é 1, que é constante. O cosseno de 2π sobre 2, né? O cosseno de π aqui vai ser menos 1, né? Então, com esse menos fica mais. E a exponencial de 0 é 1. Então, na verdade, a gente vai ter... Ah, e faltou aqui, né? Então, vai ficar mais π sobre 2 aqui, na verdade, né? Então, como que vai ficar? A raiz quadrada de 1 ao quadrado mais π quadrado sobre 2, né? Tudo isso ao quadrado, né? Mais 1 ao quadrado, né? Que é igual a raiz quadrada de 2 mais π quadrado sobre 4, que é igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de 4 mais π ao quadrado. Né? Deixa eu ver se está certo aqui. Ah, não, é 4 vezes 2, né? Então, na verdade, aqui é 8. Né? 8 mais π quadrado. Então é isso, né? Aí depende das unidades de medida, né? Se essa parametrização ela é dada, o tempo é dado em segundos, né? E a posição em metros, então aí você vai ter que essa é a velocidade em metros por segundo. Né? Se é em centímetro, se a posição é dada em centímetro e o tempo em segundos, centímetros por segundo. Né? E por aí vai. Né? A gente não está muito interessado aqui exatamente nessas unidades de medida, né? Mas é bom comentar. Então, essa é a ideia, tá?
o mais importante aqui é você perceber por que que duas coisas, né, na verdade, por que que esse vetor é um vetor tangente à curva, e isso tem a ver com a própria construção, né? Aqui eu estou com um H meio grande, né? Quando eu pego um H um pouco menor, vamos pegar vetorzinhos aqui no meio do caminho vermelho, né? Se eu pego o H um pouco menor, ou seja, um ponto um pouco mais próximo do outro, você vai ter um vetor aqui que está mais próximo desse tangente, né? Se você vai diminuindo aqui, ó, vai pegando esses vetores secantes aqui, você sempre tem cada vez vetores mais próximos desse aqui, né? Que te dá esse deslocamento aí, né? Eu estou colocando vetores aqui maiores porque ele está sempre normalizado por esse H aqui, né? O vetor, o tamanho dele não vai diminuindo, né? Porque esse vetor está representando a velocidade e não meramente a distância, né? No caso que, do jeito que eu desenhei aqui, esse PQ aqui, né? Claro, ele pode ter um comprimento diferente do PQ dividido por H, né? Então esse desenho aqui é do PQ, não é exatamente do PQ dividido por H, que aí ele é regulado por esse 1 sobre H, né? Ele é ajustado por esse 1 sobre H, de modo que o vetor em si ele pode ultrapassar essa, digamos aqui, poderia ser uma coisa assim, né? O PQ dividido pelo módulo de H. Ele pode ultrapassar o próprio comprimento, né? O que aproxima de fato o comprimento aqui é o vetor PQ, mas ele está dividido pelo tempo aqui, pela diferença do tempo, né? Só para justificar meu desenho aqui. Então, essa é a ideia. Desculpa as falhas aí com o vídeo, eu tive que pausar várias vezes aqui porque deu problema na transmissão da tela do tablet, mas imagino que deu para pegar a ideia. Então, só complementando aqui, eu já vou entrar agora na parte que envolve integrais, que é mais especificamente justamente com o objetivo de calcular esse comprimento aqui, né? Que é o próximo assunto, que é o assunto de comprimento de arco. Tá? Mas aqui a gente vai precisar desse conceito do vetor derivada, né? Ou do vetor velocidade, para introduzir. Porque, já adiantando, né, é justamente esse vetor velocidade aqui, ou esse vetor derivada, né, esse vetor tangente, que ajusta, e eu vou justificar isso para vocês porque, né, é ele que ajusta o elemento de comprimento, né? É aquela história, né? Eu poderia calcular a distância euclidiana aqui, mas eu não quero a distância euclidiana, eu quero olhar a distância percorrendo sobre a curva. Que eu preciso, como é que eu ajusto essa distância aqui, né? Eu tenho que multiplicar ela pelo Q para que isso, no fim das contas, dê a distância na curva. É justamente esse vetor velocidade aqui, ou esse vetor tangente, que é o nosso ajuste aqui, né? Isso está um pouco relacionado com aquela ideia do jacobiano, quando a gente fez integrais lá para calcular áreas de superfície, né? Aqui em curvas, no caso de curvas, o que vai ajustar, como o jacobiano ajustava lá para a gente os elementos de área, né, da superfície, da região, melhor dizendo, né, ou os elementos de volume, quando era o integral em R3, aqui o que vai ajustar para a gente os elementos de comprimento né, esse vetor velocidade. Tá? Isso vai ser falado com mais cuidado, com mais calma na próxima videoaula. Então, até a próxima.